Nós estamos no Abril Azul. É um mês escolhido pela Organização das Nações Unidas, a ONU, em 2007, para dar mais visibilidade ao tema do transtorno do espectro autista. Isso porque, embora o nome autismo seja popular, ainda existe muito desconhecimento sobre esse transtorno e até mesmo para se ter o diagnóstico. Por isso, para trazer esclarecimento sobre o tema, nós recebemos a médica pediatra Bruna Lacava Longin. Boa tarde, doutora, seja muito bem-vinda. Olá, obrigada pelo convite. É um tema muito importante, a gente fala do autismo, cada vez mais vem se falando sobre o autismo e isso é bem importante, e principalmente o que você citou do espectro autista, porque quando eu falo em espectro, então eu tenho uma ampla variedade de pacientes com autismo, então eu vou ter desde um autista muito grave, onde é muito mais fácil você visualizar os sinais e o diagnóstico, até aqueles casos muito mais sutis. E isso é muito proeminente agora que a gente consegue ver, porque em 2004, por exemplo, pelo Centro de Diagnósticos de Doenças dos Estados Unidos, o CDC, a gente acreditava que tinha um autista para cada 160 crianças. Em 2020, isso passou de 1 para cada 54. Então, realmente está se fazendo mais diagnósticos. Os diagnósticos estão sendo feitos com as crianças mais precoces, as crianças mais novinhas e com essas pautas autistas que não eram os sintomas tão exacerbados, também estão conseguindo ser diagnosticados e iniciando um tratamento mais cedo. Doutora Bruna, que é neuropediatra, né, Exato. doutora? E muita gente pode se perguntar, né, os pais, principalmente, eu gostaria que a senhora compartilhasse como os pais têm recebido esse diagnóstico. Existe ainda, assim, um primeiro momento de surpresa ou de não compreensão do que está acontecendo? Sempre tem. A gente tem todos os tipos de pais, né? Então, tem as mães que já chegam... Normalmente, a mãe, que é quem visualiza o sinal primeiro, os sintomas, percebe que tem alguma coisa diferente, ou que tem um atraso de fala, ou que faz movimentos repetitivos, ou que tem dificuldade para tolerar mudança de rotina, barulho, sujeira, tem muita seletividade alimentar. Então, a mãe já tem aquele sinal. Tem todos os tipos de pais, tem uns que chegam no consultório e que negam até o último, e aí você vê que aqueles sinais são muito evidentes, mas que a família não está preparada para receber, né? A escola é muito importante, as professoras são super boas para perceber esses sinais e para chamar a família, principalmente no meio dos demais. Aquela criança destoa, tu consegue perceber essas nuances que talvez a mãe com uma criança só em casa não visualize tão bem. Mas o que eu sempre falo para os pais quando eles vão no consultório, que eu prefiro pecar pelo excesso. Então, assim, eu prefiro falar que hoje ele pode vir a ter o autismo e você estimular e daqui a um tempo o teu filho voltar aqui muito bom e realmente era só um atraso pontual, do que deixar passar uma situação e você voltar com uma criança cada vez pior. Porque nós temos um tempo de estimulação. Então, o cérebro da criança, quando menor, quando a criança antes ali dos seus 3, 4 aninhos, é muito bom quando a gente faz uma estimulação, ele responde muito bem. Se a criança chega mais tardia no consultório, eu já não tenho esse tempo de estimulação e a resposta já não é tão prazerosa. Eu acho que tudo depende do jeito com que você fala com os pais. Mas é evidente, uns aceitam já de início, já vão pressupondo que seja isso, os outros têm um pouquinho mais de dificuldade, vão em 1, 2, 3 médicos, procuram outras opiniões, até que realmente aceitem a condição. Eu insisto nessa questão dos pais, porque a criança ela é totalmente dependente, né? Ela não tem noção do que está acontecendo. Sim. E às vezes a negação do pai pode gerar algum tipo de superproteção que não vai auxiliar o desenvolvimento dela, né? Sim, e o que é mais difícil do autismo, eu diria, porque como ele não é uma doença, ele é um transtorno. Desculpa interrompê-la, mas essa é uma dúvida que, né, a gente lendo, às vezes tendo acesso às coisas, é doença, não é doença, né? Não, é um transtorno. Então, isso dificulta também no sentido da gente dar um diagnóstico. Por quê? Eu não tenho um exame que eu peça que vem escrito que a criança é autista. Diferente de uma criança com um quadro, uma paralisia cerebral, um tumor cerebral, eu peço um exame de imagem, eu consigo mostrar para a família. No autismo, não. Então, eu preciso basear por vários sintomas que a criança apresenta, por vários sinais para conseguir dar o diagnóstico. Então, também fica um pouquinho mais difícil para que a família compreenda, não fica uma coisa tão palpável quanto uma doença onde eu tenho ali o exame que mostra que realmente tem uma alteração. E a senhora compõe um grupo, né, multidisciplinar, que a partir do diagnóstico vai estar cada um interagindo ali ou trabalhando em certo aspecto. Exato. A equipe multidisciplinar é super importante, né? A gente precisa desses profissionais
para ajudar no diagnóstico e no tratamento, porque no consultório eu vejo a criança por muito pouco tempo, né? Que seja uma meia hora, é pouco tempo. E assim eu consigo sempre trabalhar com eu e os outros neuropediatras também trabalham dessa forma, pedindo os relatórios tanto da escola, então como a criança na escola, com a fono, com a terapeuta ocupacional, com a psicóloga. Então, é uma equipe toda que está por trás, avaliando essa criança, que vai nos ajudar a dar esse diagnóstico. E, doutora, como é que a senhora avalia esse suporte por parte do Sistema Único de Saúde? Às vezes os pais, né, não têm condição de ter um plano de saúde ou fazer isso de forma particular. Existe esse suporte, esse leque de especialidades oferecidas pelo Sistema Único de Saúde? No momento, eu não atuo no Sistema Único de Saúde, então fica um pouquinho, eu não tenho tanta propriedade para falar. Mas é um pouco mais difícil, porque a fila é maior, mas tem neuropediatras e tem essa possibilidade também. Tem a APAE, que funciona bem, tem a AMA, tem o NAIP, são algumas instituições que acabam acolhendo essas famílias que não têm condição e que não têm um plano de saúde, então, que possa fazer essas terapias de forma particular ou via convênio. A gente toca nesse assunto porque sempre parte do pressuposto de que às vezes a pessoa não sabe por onde começar, ela está se sentindo um pouco ainda perdida com a informação, né? Não sabe a quem, assim, digamos, buscar esse acolhimento. E, doutora, sobre o diagnóstico, a senhora falou que nos primeiros anos é importante, né, para que haja esse desenvolvimento. Mas em outras idades, um adolescente ou, enfim, mais adulto, nada impede de que seja iniciado o atendimento. É muito comum, principalmente agora que a gente ampliou essa questão de diagnóstico de autismo, que se fala nessas nuances dentro do autismo, é muito comum no consultório dar o diagnóstico para a criança e o pai, poxa, eu também sou muito semelhante, então o pai tem um quadro de autismo leve, teve algumas dificuldades na vida, mas nunca entendeu muito bem, era aquela pessoa mais retraída, que não conseguia conversar muito bem, olhar muito nos olhos, tinha suas manias, mas nunca foi visto aquilo como um autismo, né? Então, sim, eu posso fazer esse diagnóstico em qualquer etapa da vida. O que acontece é que quanto antes eu faço, a chance de eu ter uma resposta, de essa criança ter uma evolução é maior e melhor. Então, quanto mais tempo eu demoro para começar uma terapia, para começar uma estimulação, para fazer um diagnóstico, eu posso perder um pouquinho desse grau de autismo. Então, uma criança que poderia ser um grau leve pode ficar num grau moderado, por exemplo, se eu não começo uma intervenção tão cedo. Perfeito. Doutora Bruna trouxe inúmeros esclarecimentos. Eu agradeço a sua participação, a sua disponibilidade por compartilhar isso conosco. Seja sempre muito bem-vinda. Muito obrigada.